Os irmãos encontraram o texto? Josué, capítulo 24, versos 14 e 15, a palavra do Senhor registra assim: Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai amado querido, nós estamos agora diante da pregação da Tua Palavra. Nós sabemos, ó Deus, que ela é o nosso alimento diário. Ela é o que nos dá forças para continuar a vida cristã. E por isso queremos pedir o auxílio do alto, para que venhamos nos concentrar na Tua Palavra e assim sermos edificados por ela e também transformados por ela. Nós dependemos de tudo isso, do Espírito Santo, aquele que é capaz de levar essas palavras ao coração e transformá-las em realidade prática nas nossas vidas. Abençoa-nos nesta noite, Deus, com a Tua voz, e que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos no último capítulo do livro de Josué. O povo de Deus já se encontra em Canaã, na terra prometida, depois de ter sido liberto lá do cativeiro israelita, onde também egípcio, perdão, e também passou por 40 anos peregrinando no deserto. No início deste capítulo, o Senhor, por meio de Josué, relembra de forma panorâmica tudo o que Deus fez para libertar o seu povo. Nos versículos 1 a 13, contemplamos o panorama de como Deus foi benevolente com Israel. Na verdade, nós vemos que há aqui uma revisita a toda a história passada de Israel, a começar com o pai de Abraão, patriarca do povo israelita. E vemos que Abraão pertencia a uma família idólatra. Observamos isso no verso 1. Contudo, o Senhor resgatou Abraão e firmou uma promessa, uma aliança com ele. Avançando para o capítulo, o versículo 5, observamos o povo de Deus no Egito, de onde o Senhor o libertou de forma muito poderosa. E após tantos episódios marcantes, chegamos finalmente ao verso de número 13, onde observamos um contraste muito interessante. Olha o texto. Eu lhes dei uma terra. Olha, meus irmãos, que transição extraordinária de escravos a moradores da terra prometida. Agora, as 12 tribos de Israel estão reunidas devido à convocação de Josué. Dos versículos 14 a 28, o que testemunhamos é a renovação da aliança. Por que renovar a aliança? Por que entender esse tema? Porque, irmãos, o povo de Deus estava diante do único e verdadeiro Deus, um Deus que é santo e que não tolera o pecado. A mensagem aqui é a seguinte: se eles quebrassem a aliança e adorassem falsos deuses, o Senhor iria exercer juízo contra eles. Contudo, se obedecessem aos seus estatutos, o Senhor iria abençoá-los. Isso fica muito claro no versículo 20 desse capítulo. Olha o texto, verso 20. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estranhos, ele se voltará contra vocês, lhes fará mal e os destruirá, depois de lhes ter feito bem.
Por isso que entre os versos 14 e 15, Josué faz um alerta ao povo de Deus. Escolham hoje a quem vocês vão servir. E no mesmo instante, ele assume o compromisso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, servir ao Senhor nos traz inúmeros privilégios, é verdade. Embora não sirvamos por causa de recompensas, pois com Deus não existe barganha, Ele ainda assim, em sua infinita graça, nos abençoa sobremaneira. Entretanto, precisamos entender que o Deus das bênçãos é infinitamente superior às próprias bênçãos de Deus. Por isso, devemos servi-lo por quem Ele é e não simplesmente pelo que Ele pode nos dar. Mas como eu mencionei, Deus, em sua imensurável misericórdia, ainda derrama bênçãos sobre nós. E uma dessas bênçãos, penso eu, é a dádiva de termos relacionamentos saudáveis. Por isso eu quero apresentar aos irmãos a seguinte mensagem nesta noite: servir ao Senhor transforma os nossos relacionamentos. Eu vou repetir: servir ao Senhor transforma os nossos relacionamentos. E quando falamos sobre relacionamentos, entenda em sua máxima amplitude, e não apenas no âmbito conjugal. Refiro-me ao casamento, é verdade, mas também à convivência entre pais e filhos, irmãos e irmãs, avós e netos, sogra e nora, amigos e amigas, enfim, todos os vínculos que estão na nossa vida. Então a pergunta que deve se impor no nosso coração é a seguinte: quais são as bases que fundamentam o nosso servir ao Senhor? Duas respostas por meio do texto, bem simples e bem textuais. Primeiro, verso 14, devemos temer ao Senhor. Segundo, verso 15, devemos adorar somente ao Senhor. Vamos começar pela primeira resposta. A base que fundamenta o nosso servir ao Senhor é o temor. Precisamos temer ao Senhor. Olhe para o verso 14 novamente, somente a parte A desse verso. O texto diz assim: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Moisés já havia dito que o povo não se esquecesse do Senhor quando este entrasse em boa terra. A gente vê isso em Deuteronômio capítulo 6. Com isso, Josué chama os seus ouvintes ao temor e ao serviço. A Bíblia costumeiramente fala sobre temor, né? E talvez o texto mais conhecido sobre o assunto seja Provérbios capítulo 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas como é que nós podemos nos aprofundar nesse assunto? Há quem diga que o temor se assemelha ao respeito filial que a criança tem pelos pais, combinado de uma reverência sagrada e de um amor ardente. Mas nós podemos ir além. Temer ao Senhor envolve-nos compreender a nossa pequenez diante da supremacia de Deus. Nós somos pequenos e Deus é grande. Nós somos pecadores e Deus é santo. Por isso, precisamos temer. Nós também podemos vislumbrar esse sentimento de temor ao lermos o livro do Êxodo, no episódio em que Deus entregou as tábuas da aliança a Moisés. Diante da presença de Deus, que se manifestou por meio de trovões, relâmpagos, ao som de trombetas, de um monte fumegante, o povo estremeceu de temor. E então, cheios de temor, os israelitas disseram a Moisés: fale você conosco e nós ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. E Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor
esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. Percebam então a diferença na fala de Moisés entre ter medo e ter o temor do Senhor. Porque o temor, irmãos, é contemplar a majestade de Deus, é reconhecer o quão infinito Ele é em comparação à nossa finitude, sabendo que as nossas vidas estão inteiramente nas mãos do Senhor. O temor do Senhor, portanto, deve estar em nosso coração, disse Moisés, para nos afastar do pecado. Isso se encaixa perfeitamente com o que Josué está dizendo. Porque, irmãos, o povo de Deus está diante das cláusulas da aliança. Como eu já disse, se houver desobediência, haverá maldição. Se houver obediência, Deus vai abençoar o seu povo. Sendo assim, servir ao Senhor, ou para servir ao Senhor, é indispensável temê-lo, porque Ele é um Deus santo. Até porque, irmãos, se o temor do Senhor foi implantado no nosso coração, a consequência natural será servi-lo com integridade e fidelidade. A integridade nesse texto diz respeito à retidão e à sinceridade. Precisamos ser sinceros no serviço ao Senhor. Precisamos nos achegar a Deus com o desejo santo de buscá-lo, de servi-lo, não por ganância, não por aparência, não para nos sentir superiores, mas humildemente, com sinceridade, cientes de quem Deus é. Mas a sinceridade sozinha não basta. O texto diz que também precisamos adorá-lo com fidelidade. É perfeitamente possível que alguém seja sincero a Deus, mas o adore de forma errada. É por isso que para esta equação estar completa, nós precisamos também acompanhar ou ser acompanhados de fidelidade. Deus deseja ser adorado nos moldes de Deus. Nas Escrituras, Deus ordenou como Ele quer ser cultuado. Por isso, irmãos, nós não podemos inventar novos artifícios, nós não podemos inventar novas modas de adoração que não tenham sido prescritas pela palavra de Deus. Logo, podemos afirmar que servir a Deus com integridade e fidelidade equivale a servi-lo com sinceridade e obediência. Esses são frutos do verdadeiro temor que necessariamente vai nos conduzir a uma vida de obediência, o que exige uma meditação constante nas Sagradas Escrituras e uma disposição para praticá-las. Se assim vivemos, então há temor no nosso coração. Mas é verdade que há pessoas que dizem temer a Deus e continuam a viver longe dos preceitos do Senhor. Essa pessoa então não teme ao Senhor. Há um forte risco de que ela ainda não tenha experimentado a verdadeira conversão, porque a consequência direta e inevitável da salvação é um temor que sempre vai nos conduzir a uma vida de obediência. O texto prossegue, parte B, no verso 14. Josué diz: joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e do Egito, e sirvam ao Senhor. Aqui há uma forte ligação com o versículo 2. Olhe para o verso 2. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: antigamente os pais de vocês, incluindo Tera, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Fazendo um retrospecto da história, Josué volta ao início, até mesmo a Tera, pai de Abraão. Com isso, o profeta está mostrando que uma vida de servidão ao Senhor inclui jogar fora os falsos deuses.
E jogar fora aqui, irmãos, pode ser entendido de forma literal. Jogar fora os deuses fabricados por mãos humanas. Mas é bem possível que algumas pessoas possam até jogar os deuses fora, mas abrigar ou continuar abrigando esses deuses no coração. Por isso eu quero dizer que nós também podemos traduzir essa palavra hebraica, que foi traduzida por jogue fora, como afastem-se. Josué está pregando, então, um completo desligamento de qualquer tipo de adoração que não seja adoração ao Senhor. Em outras palavras, a ideia é a seguinte: vocês estão na terra que o Senhor prometeu que lhes daria, depois de ter sustentado vocês no deserto. Ele já mostrou que é o único e verdadeiro Deus, que humilhou todas as falsas divindades dos egípcios, e agora vocês devem se afastar de qualquer tipo de idolatria, seja dos deuses dos pais de vocês, como no caso de Tera, seja dos deuses dos pais de vocês lá do Egito, e vocês precisam adorar somente a Yahvé. Mas olhem, que coisa belíssima é a graça de Deus para com o pecador. O texto é claro. O texto diz que os israelitas adoravam os falsos deuses lá no Egito. Mas ainda assim, Deus ouviu o clamor do seu povo. Assim como também ouviu silenciosamente o clamor do coração de Abraão e resgatou o seu povo do Egito. O Senhor escutou Israel, que sofria por 400 anos, mesmo adorando falsos deuses. E agora Josué diz: afasta-se de vez desses deuses, porque não foram eles que tiraram vocês da vida, foi o Senhor. Eles devem servir ao Senhor, irmãos, de forma exclusiva. Está no imperativo, é uma ordem de Josué: sirvam a Yahvé. A palavra servir também pode ser entendida como adorar. É a mesma palavra no hebraico. Afinal, uma coisa está ligada à outra. Sendo assim, Deus exige exclusividade na adoração. Isso nos leva ao nosso segundo ponto e último. Devemos adorar somente ao Senhor. Não deixe de perder ou se perder de vista o que nós estamos estudando hoje. Servir ao Senhor transforma os nossos relacionamentos. Nós vamos observar um pouquinho disso nas aplicações de texto. A primeira parte do verso 15 diz assim, olha o texto. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. O texto hebraico literalmente diz assim: se é mal aos olhos de vocês servir a Yahvé, escolham hoje a quem vão servir. Há quem diga que Josué está sendo irônico. O seu objetivo é fazer com que o povo assuma um compromisso com o Senhor. João Calvino, comentando esse texto, vai dizer que eles, os israelitas, devem reconhecer a sua própria inconstância e perceber como é difícil entregar-se completamente ao Senhor. E veja como o texto prossegue, no verso 15 ainda. Escolham hoje a quem vocês vão servir, se aos deuses a quem os seus pais serviram do outro lado do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Nós sabemos que os israelitas sempre foram inclinados a adorar outras divindades. A própria ida para o cativeiro babilônico, séculos mais tarde, aconteceu em meio a um contexto de idolatria. Em diversas passagens, vemos o povo de Deus se prostituindo com ídolos. Em Jeremias, até mesmo dentro do templo, foi profanado, onde os israelitas colocaram ali falsos deuses. Assim, Josué coloca diante deles duas opções, de forma irônica: adorar o Senhor ou curvar-se diante dos deuses dos pais ou da terra, onde eles agora habitam. Se ele está sendo irônico, a ideia é a seguinte, como sugeriu o comentarista: se vocês estivessem servindo a esses deuses, vocês nunca teriam chegado até aqui.
nem os amorreus teriam sido expulsos diante de vocês. E vejam, os israelitas conhecem bem as cláusulas da aliança. Com essa provocação, Josué quer que o povo assuma voluntariamente um compromisso com o pacto, para que no futuro eles não aleguem que foram obrigados a fazer isso. Eles estão plenamente cientes do que pode acontecer, ou do que vai acontecer, caso eles quebrem a aliança. Ao darmos continuidade no texto, nós podemos compreender que o povo de fato se comprometeu com o Senhor. Isso se torna evidente quando observamos o gesto final de Josué. Ele ergue uma grande pedra e declara o seguinte no verso 27, olha para o texto: eis que esta pedra será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vocês, para que vocês não mintam ao Deus de vocês. Se eles quebrassem a aliança, aquela pedra que Josué ergueu serviria de memorial para que eles olhassem para aquela pedra e relembrassem o pacto e ficassem sabendo que as consequências do pecado deles é justamente por causa da quebra da aliança. O profeta então, tomando a sua decisão, disparou logo em seguida, finalzinho do verso 15, o texto mais conhecido, ou um dos mais conhecidos da Bíblia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para coroar sua ironia, Josué declara com absoluta convicção de que só Deus é o Senhor. Verdade essa da qual ele jamais vai se desviar. Afinal, não foram os deuses do outro lado do Eufrates, os deuses egípcios ou os deuses dos amorreus que libertaram Israel do Egito. Foi o Senhor. Logo, Josué assume a liderança pelo exemplo, colocando-se na vanguarda do templo, do pacto. Lá em casa nós vamos servir o Senhor. Ele espera que o povo se junte a ele nessa decisão e ecoe todos em uma só voz as mesmas palavras. Ao consagrar-se exclusivamente ao Senhor, Josué está lançando um desafio à comunidade de Israel. E abraçar esse desafio é urgente, irmãos. Abandonar os falsos deuses é uma necessidade imediata. Agora, meus irmãos, esse texto tem sido mal interpretado em vários contextos evangélicos. É muito comum vermos pessoas que isolam essas palavras do verso 15 e se apropriam delas como se elas fossem uma promessa automática de salvação familiar. Às vezes, diante de uma família inteira descrente, alguém se agarra a esses versos como se fosse uma promessa, dizendo: não, lá em casa nós serviremos ao Senhor. Mas, meus irmãos, esse texto não se trata de uma promessa divina. Trata-se, na verdade, de uma narrativa, de um registro histórico de um homem que está assumindo um compromisso com Deus. Sendo assim, a maneira correta de aplicarmos esse texto em nossas vidas não é esperando passivamente, mas assumindo hoje um compromisso com o Senhor em fidelidade, em aliança. Sendo assim, meus irmãos, vamos todos nós ser crentes dentro de casa. Eu creio que um dos lugares mais difíceis de viver o cristianismo é dentro da nossa própria casa. Porque do lado de fora é muito fácil nós parecermos humildes, nós parecermos piedosos, nós parecermos santos, mas é no chão do lar que a realidade se impõe. É na convivência familiar que o nosso verdadeiro caráter é exposto. Eu não tenho dúvidas de que quem conhece você mais profundamente, humanamente falando, seja o seu cônjuge. Eu não sei com vocês, mas lá em casa é desse jeito. Só basta a gente se olhar, que a gente já sabe o que o outro quer exatamente dizer.
E talvez, irmãos, o relacionamento de alguns aqui dentro de casa esteja passando por dias difíceis. Talvez esteja quebrado. De repente, aquela harmonia que existia antigamente com a esposa ou com o marido está se esvaindo. Quem sabe os conflitos no lar têm se multiplicado. Seus pais podem estar irritando você, seus filhos talvez não estejam honrando você. Eu não sei o que está acontecendo na sua intimidade, mas eu sei de uma certeza absoluta: servir ao Senhor transforma os nossos relacionamentos. Por isso, meu querido irmão, me escute, você é homem da casa. E isso eu quero dizer também aos demais, os solteiros, que têm vontade de constituir um lar. Irmãos queridos, vocês, nós, somos os pastores da nossa casa. Você, meu amado irmão, é o responsável direto pelo cuidado espiritual da sua família. Como homens, devemos assumir a dianteira e nos esforçar ao máximo para honrar o compromisso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Permita-me então perguntar-lhe, meu amado irmão, quantas vezes você se assentou com a sua esposa para lhe ensinar o Evangelho? Quantas vezes, após um sermão como esse, você chegou na sua casa e, junto com a sua esposa e os seus filhos, você conversou com eles a respeito das realidades espirituais que foram apresentadas naquela noite? Quantas vezes, durante a semana, você reuniu a sua família na sala de estar para fazer um culto doméstico? Meu querido irmão, você tem o dever de prover financeiramente para a sua casa, sim, mas acima de tudo, prover espiritualmente, cuidando da sua esposa e dos seus filhos. O apóstolo Pedro, tratando sobre a vida conjugal, adverte em sua primeira carta dizendo: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum no lar, com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as suas orações não serão interrompidas. Vejam, irmãos, quanto isso é grave. Não dá honra à esposa é motivo da interrupção das nossas orações. Portanto, meu amado irmão, assuma hoje mesmo o seu papel bíblico e seja o pastor da sua casa. Como estamos tratando de transformação nos relacionamentos, quando aplicamos os conceitos de piedade no lar, a vida fica mais leve. Assim nós passamos a experimentar uma espiritualidade mais saudável, marcada pelo amor e pelo serviço mútuos. Inclusive, os assuntos mudam, irmãos. É lamentável quando a conversa entre os cônjuges se resume à vida alheia. Quando assumimos o nosso verdadeiro papel, o foco muda. Passamos a conversar de forma mais bíblica e, consequentemente, mais piedosa. Irmãos queridos, me escutem mais uma vez. Se você não cuida de sua própria família, você está falhando miseravelmente. E o cuidado espiritual é parte fundamental disso aí. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse assim: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os de sua própria casa, esse negou a fé e é pior do que um descrente. E quando a você, minha amada irmã, como deve ser o seu relacionamento com o seu cônjuge, o seu chamado também é o de estar disponível e ter o coração ensinável. Eu sei que por vezes a nossa carne reluta para deixar as coisas espirituais em segundo plano, mas você deve se esforçar para aprender junto com o seu esposo a palavra de Deus. Além disso, incentive-o a assumir o seu papel no lar. Lembre com amor do compromisso firmado diante do Senhor: eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Faça um teste. Busque ser uma mulher piedosa no seu lar, amando o seu Salvador, amando o seu marido, amando os seus filhos, e veja como os seus relacionamentos serão transformados. Biblicamente, a esposa é chamada a se submeter ao marido. Eu sei que o pensamento secular e feminista muitas vezes distorce essa realidade e acaba por chamar a Bíblia de machista. Mas essas ideologias estão completamente erradas, porque a submissão bíblica, na verdade, diz respeito ao entendimento correto dos papéis. Enquanto o homem provê e protege, a mulher atua como a sua auxiliadora idônea. Enquanto o homem lidera, a esposa caminha lado a lado com o seu marido, provendo conselhos sábios e bíblicos. O homem jamais tem o direito de ser arrogante com a sua esposa. Pelo contrário, Cristo disse, ou melhor, Paulo disse, sendo usado por Cristo, que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E se o marido ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, naturalmente será muito mais fácil se submeter a essa liderança. A mulher, portanto, quando o homem assume o seu papel de amá-la de verdade, vai encontrar no seu marido um abrigo verdadeiro. Então a submissão é entender os papéis diferentes dentro do casamento. Portanto, menino, abrace o seu papel de auxiliadora. Seja a esposa sábia que edifica o lar, que cuida dos filhos com zelo e que ama o seu marido. Para as irmãs cujos maridos ainda não são crentes, a essência do chamado é a mesma. O apóstolo Pedro escreveu um conselho especialmente para vocês. Ele disse assim: mulheres, sujeitem-se a seus maridos, para que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e cheia de temor que vocês têm. Lembre-se do que vimos no início da nossa exposição, lá no verso 14, que Josué ordenou que o povo temesse. Da mesma forma, minhas irmãs queridas, o temor do Senhor deve estar enraizado no coração de vocês, para que assim o serviço de Deus se torne vivo no dia a dia da sua casa. Pelo seu bom exemplo, pelo seu bom testemunho, você vai mostrar que pertence ao Senhor, que o seu Deus está vivo. E segundo Pedro, você pode ganhar o seu marido assim. Portanto, seja crente de verdade dentro de sua própria casa, entre os seus familiares. Esse é o seu ministério, essa é a sua vocação, esse é o seu campo missionário bíblico. Se você ainda não tem um marido crente para lhe ensinar a palavra de Deus, dedique-se ainda mais ao estudo bíblico, a fim de ganhá-lo por meio de um testemunho santo. E naturalmente o seu bom procedimento lhe dará boas oportunidades para você falar do amor de Jesus Cristo. E quando essas oportunidades aparecerem, agarre-as com todo o seu coração. Ao olharmos para os nossos filhos, percebemos que as crianças sempre foram alvos de hostilidade. Basta nos lembrarmos da ordem cruel de Faraó, de matar todos os meninos israelitas, lembram disso? Ou de Herodes, que mandou matar todos os meninos de Belém, dos arredores de 2 anos para nós. Ou quem sabe, dos povos pagãos, que sacrificavam os seus próprios filhos aos falsos deuses. Certamente há um investimento das forças das trevas contra os nossos filhos. Por outro lado, Jesus é aquele que ama as crianças. Ele disse: deixem vir a mim os pequeninos e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. E vejam o contraste: enquanto as trevas odeiam as crianças,
e tentam interferir na sua educação cristã, Jesus as ama profundamente. Se é assim, irmãos, o Senhor nos dará ferramentas e também capacidade para educar os nossos filhos no Evangelho. Por isso, você, mamãe, papai, vovô, vovó, tio, tia, não desistam dos pequeninos. Desde a mais tenra idade, procurem apresentar-nos aquele que realmente salva. E para isso, nós dispomos de diversos materiais que podem nos auxiliar nessa tarefa, como o nosso breve catecismo, que nós usamos aqui para ajudar a ensinar as nossas crianças. Eduquem os pequeninos no Evangelho, instruam eles, doutrinem-os no Evangelho, orem por eles, para que o Senhor alcance o coração deles. Eduque eles no Evangelho também, para que eles saibam defender a verdade e se proteger do ataque ou dos ataques do mal, irmãos. É claro que é importante darmos boa educação formal para as nossas crianças. Seja uma escola boa, seja por meio do homeschooling, seja pagando uma universidade maravilhosa. Mas, irmãos, se não apresentarmos o Evangelho para os nossos filhos, nós teremos falhado como pais. Se não insistirmos em fixar na mente deles a realidade do texto, de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, teremos deixado de desempenhar o papel mais importante que nós temos. Eu sei que exige esforço, eu sei que o tempo é corrido, eu sei que nós temos diversas demandas do nosso dia a dia, mas torne isso prioridade. Separe um tempo diariamente para ensinar os seus filhos, os seus netos, no caminho do Evangelho. Porque se você não ensinar o Evangelho para os pequenos, o mundo vai se encarregar de instruí-los em outras coisas. E pode ser que essas filosofias mundanas, cheias de pecado, sejam a base que vai guiar a vida dos pequenos quando eles crescerem. Por isso precisamos também instruí-los no caminho em que se deve seguir. Ore por eles, mas falem de Jesus para eles. Amém, irmãos? Agora permitam-me algumas aplicações mais gerais, e estamos nos aproximando do final. Já que nós temos falado sobre servir ao Senhor, esse texto nos dá uma rica oportunidade de compreender como deve ser o nosso serviço a Deus. Inclusive, como eu disse, no versículo 14, Josué se utiliza de uma palavra hebraica, que aqui está traduzida como sirvam, mas que também pode ser compreendida como adore. Por isso o texto pode ser interpretado da seguinte forma: temam o Senhor e o adorem com integridade e fidelidade. Percebam, portanto, que a adoração é algo sério, irmãos. Como eu já disse anteriormente, Deus quer ser adorado da forma como Ele mesmo determinou em Sua palavra. O Senhor não cabe nos artifícios humanos. Por isso nós devemos adorá-lo com integridade e fidelidade. Não podemos, por exemplo, adorar a Deus no domingo e viver a segunda-feira completamente longe dos seus preceitos, vivendo de forma desregrada e tendo uma vida guiada pela nossa carne. Não faz sentido levantar as mãos do templo no domingo, de dizer o amém quando a palavra está sendo pregada, e durante a semana manter um linguajar impuro e imoral, que é longe dos padrões do povo de Deus. Deus exige integridade e fidelidade. Logo, no quesito adoração, irmãos, ou é tudo ou é nada. Ou adoramos a Deus por inteiro, ou adoramos a nós mesmos ou aos ídolos. Não é Deus e Mamon, não é Deus e os santos católicos, não é Deus e você mesmo, é só Deus. Ele é o único digno da nossa adoração. Somente Ele deve receber o nosso louvor. Deus exige
exclusividade no que diz respeito à adoração. Uma outra questão, ainda dentro desse assunto, diz respeito à nossa adoração no culto público. Na solenidade do culto, também existem formas corretas de adorar a Deus. E quais são elas? Aquelas que Deus prescreveu nas Escrituras. A integridade, como vimos, tem a ver com sinceridade. Mas não basta ser sincero, né? É preciso também ser fiel na adoração. E nós encontramos diversas passagens nas Escrituras onde pessoas enfrentaram o terrível juízo de Deus, porque adoraram a Deus de forma errada. Para ficar em um único exemplo, eu quero me usar aqui em 2 Samuel capítulo 6, onde nós encontramos Uzá. O contexto é o seguinte: o rei Davi quer levar a arca da aliança para Jerusalém, mas a forma como ele fez todo o processo foi errada. Ele colocou a arca da aliança em carroças de bois, quando os levitas que deveriam levar, os levitas descendentes de Coate, deveriam levar a arca em seus próprios ombros por meio de varais. Como se não bastasse, os dois tropeçaram no meio do caminho e um homem chamado Uzá foi lá e segurou a arca da aliança para que a arca não caísse no chão. Resultado, foi fulminado. Porque Deus considerou aquilo um ato de irreverência. Veja, ele foi sincero ou não foi? Sim, ele não queria deixar a arca cair. Mas ele foi fiel. Porque Deus disse que não pode tocar na arca da aliança e nem pode transportar a arca em carroça depois. Então, sinceridade não basta. Precisamos também fidelidade. Devemos adorar a Deus nos moldes de Deus. E é por isso que, por exemplo, não introduzimos no nosso meio danças ou peças de teatro em nossos cultos, nem qualquer outro artifício que não tenha sido expressadamente ordenado por Deus nas Sagradas Escrituras. Em nossa liturgia, irmãos, passamos por todos os elementos de culto. Eu posso dizer que o nosso culto é simples, mas é um culto bíblico. É um culto onde o homem não é adorado, é um culto onde não há uma personalidade central a não ser Jesus Cristo, é um culto que não se tornou entretenimento. O alvo do culto é Deus, e somente Ele que deve ser adorado. Por isso, meu irmão, seja sincero na sua adoração, adorando o Senhor de todo o coração, mas também seja fiel. Se faltar um desses dois aspectos, sinceridade e fidelidade, porque tem gente que pode ser sincero sem ser fiel, e tem gente que pode ser fiel sem ser sincero, e se faltar esses dois elementos da nossa adoração, estaremos, ou se cumprirá em nós, aquilo que disse certa vez Jesus, citando o profeta Isaías: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, as suas doutrinas não passam de doutrinas ensinadas por homens. Essa mesma verdade se aplica quando pensamos em temor. Afinal, o que mais vemos por aí são pessoas que dizem temer a Deus. Não sei quanto a vocês, mas eu conheço muitos que afirmam que temem a Deus. Contudo, a vida é completamente oposta aos preceitos do Senhor. Não há interesse no culto, não há vida de oração, não há vida devocional, não há luta contra o pecado, não há envolvimento nas obras evangelísticas. Diante disso, a conclusão é inevitável. Não há temor do Senhor no coração. Mas, como eu já mencionei, o verdadeiro temor envolve compreender a grandiosidade de Deus. Portanto, se o temor do Senhor habita no seu coração, naturalmente você vai buscar uma vida de contemplação do divino, compreender que Ele é santo e que essa consciência conduzirá você a uma vida de santidade, no qual vamos rejeitar o pecado e vamos buscar o Senhor. Como o próprio Jesus declarou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
estamos vendo, servir ao Senhor transforma os nossos relacionamentos. Irmãos, Deus ama relacionamentos corretos. Deus ama relacionamentos saudáveis. Deus ama restaurar relacionamentos quebrados. Portanto, o segredo para uma convivência abençoada é olhar para a cruz. Porque ali nós contemplamos o que foi feito para que a nossa comunhão ou o nosso relacionamento com Deus fosse restaurado. Estávamos perdidos, queridos. Vivíamos em inimizade contra Deus. Mas Deus, tão rico em misericórdia, nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para ser um intermediador entre Deus e os homens. Com sua morte na cruz, Jesus recebeu a ira divina que nos era merecida para que nós recebêssemos a reconciliação e o absoluto perdão dos nossos pecados. Jesus, como nosso mediador e sumo sacerdote, ofereceu um sacrifício perfeito para que essa realidade fosse possível. Ao mesmo tempo que ele ofereceu o sacrifício, ele próprio era o sacrifício. Portanto, a cruz nos revela que Deus nos ama e que ele deseja se relacionar conosco. Ao mesmo tempo, se fomos tocados por esse amor, somos moldados dia a dia à semelhança de Cristo. Sendo assim, o fundamento dos nossos relacionamentos não será mais o nosso ego, a nossa carne ou as nossas próprias vontades, mas será o próprio Deus, que é mestre em reconciliação. Como Paulo disse, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. O que eu quero dizer, irmãos, é que Deus já se reconciliou conosco. Sendo assim, devemos nos esforçar para preservar a fé, perseverando assim nela, temendo ao Senhor e servindo a Ele com integridade e fidelidade, para que juntos, como família de fé, possamos declarar: eu e a minha casa serviremos ou servimos ao Senhor. Porque Deus é um Deus de famílias. Baixe sua cabeça e ore.